Na segunda noite de lua cheia, havíamos terminado os trabalhos cedo aquele dia. Entramos, tomamos banho e nos preparamos para o jantar. Minha madrinha era uma ótima cozinheira e havia caprichado. Depois, meu padrinho tinha o costume de sentar na varanda, minha madrinha do lado. Assim eles tomavam café e conversavam sobre o dia. Eles tinham 2 filhos, já rapazes também, e a conversa estava boa. Já ia por volta de umas 9 horas da noite, quando os cachorros começaram a latir de uma forma estranha, olhando para um certo local ali na mata. Todos olhamos para aquela direção. Vimos algo se mexendo por ali e algo brilhante no escuro. Meu padrinho logo se levantou, mandou que todo mundo entrasse e começou a trancar tudo, reforçando com as trancas as portas e indo depois a seu quarto. Quando voltou, foi com algumas armas nas mãos. Ficou com uma e deu as outras a seus filhos, e ficamos todos em silêncio. O passar do tempo era angustiante. Só ouvíamos nossa respiração. Apagamos as luzes e ficamos ali, quase que imóveis, esperando. Mas nada acontecia. Será que foi só nossa imaginação? Pensava eu, ali sentado no sofá, ao lado de Fábio, o filho mais velho de meu padrinho, que a todo momento levantava para olhar pelas frestas da janela. O tempo passou lentamente. Creio que já era bem tarde quando meu padrinho pediu que minha madrinha fosse para o quarto descansar, que eles ficariam ali de vigia. Já estávamos cochilando, quando ouvimos algo vindo correndo em direção à casa. Ficamos em alerta e ouvimos aquilo rodeando a casa, fungando, como se procurasse sentir o cheiro de algo, como se procurasse por alguém. E eu já sabia a quem ele estava procurando. Era eu. Comecei a suar frio aquele momento. E se ele entrasse e acabasse com todo mundo ali? Foi quando eu ouvi um tiro. Era Fábio que abriu um pouco a janela e meteu bala no bicho. Nisso, Marcelo e meu padrinho também começaram a atirar. Foi quando ouvimos um urro de dor da criatura. E parece que ele caiu. Fechamos as janelas e ficamos ali dentro, escutando. Ouvimos outro urro e daí não ouvimos mais nada. Tudo silenciou. Mas ninguém teve coragem de abrir a porta para ir ver. Mesmo porque a madrinha chegou e, muito nervosa, implorou para que ninguém saísse dali. Vai que o bicho estava lá fora só esperando alguém sair, né? Então ficamos ali vigiando até que amanheceu o dia. E assim que clareou, o padrinho abriu a porta com a arma nas mãos e saiu cuidadosamente, olhando para todos os lados, procurando qualquer vestígio da fera. Só vimos um pouco de sangue no terreiro. Então ela foi ferida, disse Fábio. Vamos seguir os rastros, pai? Perguntou Marcelo. Pensando um pouco, meu padrinho logo respondeu. Vamos sim. Mas vai ter que ficar alguém aqui com a mãe de vocês. Não é seguro deixá-la sozinha. Depois de conversarmos, decidimos que o Marcelo ficaria. Então, depois de tomarmos um pouco de café, já que a madrinha não deixaria que saíssemos em jejum, eu, Fábio e o padrinho seguimos no rastro do bicho. Andamos bastante mata adentro, mas em um determinado lugar da mata, o rastro simplesmente sumiu. Não encontramos mais nada. Nem rastro de sangue, nada. Evaporou. Ainda andamos mais um pouco tentando encontrar alguma pista, mas foi em vão. Então resolvemos voltar para casa. Estávamos todos apreensivos em casa. Minha madrinha, muito amedrontada, queria passar a noite em outro lugar e queria que todos fôssemos com ela. Mas meu padrinho não quis. Disse que não adiantaria fugir. Se o bicho estava me caçando mesmo, como parecia, ele não iria desistir. Ele disse que o melhor a fazer era nos preparar para enfrentá-lo e dar cabo dele. Eu disse ao padrinho que sentia muito em ter levado aquele problema até ele. Eu não queria colocar sua família em risco. E eu falei que eu iria embora dali. Mas ele não deixou. Me disse que agora ele era meu pai e, como tal, iria me proteger e lutar por mim. E aí ele já colocou as armas para fora. Quando anoiteceu, estávamos tensos, com medo, mas também preparados e bem armados.
Esperamos. Decidimos que alguém ficaria de vigília, depois iríamos trocando. Mas nesta noite nada aconteceu, nem na seguinte, nem no restante do mês. Na semana seguinte ao ataque, eu estive no centro da cidade com meu padrinho e Marcelo. Tínhamos ido comprar mantimentos e outras coisas. Passamos no comércio do seu Romualdo, e em uma conversa com meu padrinho, ele falou algo que despertou nosso interesse. Ele nos disse que ali na cidade havia chegado um homem um pouco estranho, parecia um cigano, e que dias atrás ele havia ido ao hospital, ferido de bala. Ferido a bala? Perguntou o padrinho, interessado no assunto. Sim, ele disse que foi assalto. Passou uns dias no hospital, mas ele já saiu. Estranho, disse o padrinho, muito estranho. E cadê esse homem? Eu não sei não. De vez em quando ele aparece por aqui, falou seu Romualdo. Acho que ele está acampado em algum lugar aí na mata. Ele disse que tem um assunto a resolver por aqui e depois ele vai embora. Bom, nos despedimos de seu Romualdo e voltamos para o sítio de meu padrinho, mas ele estava cismado. Ele achava que esse homem, o tal cigano, deveria ser o lobisomem. Agora o que todos queriam saber era por que ele estava me perseguindo, por que ele matou meu pai. Os dias se passaram e meu padrinho estava bem pensativo. Quando eu me aproximava para conversar com ele, puxar assunto, perguntar se ele desconfiava de algum motivo pelo qual eu estava sendo perseguido, ele se esquivava. Se alguém poderia saber de alguma coisa era ele, pois ele e meu pai eram muito amigos. Todos os dias ele era o último a deitar. Ficava ali na sala até tarde da noite, vigiando, observando e com as armas preparadas. Até que em uma certa noite, já era de madrugada, por volta de umas 3:30, 4 horas da manhã, quando ele entrou em nosso quarto nos chamando, a mim e ao Fábio, e ao Marcelo também. Pediu que não fizéssemos barulho, pois o bicho estava lá fora. Ele nos entregou as armas, pediu que ficássemos alertas, que a fera estava se preparando para atacar. E não demorou muito, não. Ouvimos um estrondo na janela de meu quarto, depois na porta da cozinha. O bicho veio com tudo e estava procurando um jeito de entrar na casa. Mas a porta da cozinha era firme, as janelas dos quartos também. Então ele tentou a porta da frente. Meu padrinho reforçou com trancas de madeira tanto as portas quanto as janelas. Mas meu padrinho já estava esperando com a arma preparada. E quando ele chegou perto da porta da frente, o padrinho atirou. O bicho uivou muito forte e correu para a lateral da casa, onde ficavam os quartos. Fábio já estava lá e também atirou no bicho. Ele saiu correndo em direção à mata. Verificamos a casa, portas, janelas, estava tudo bem. A madrinha veio do quarto em pânico. Tentamos nos acalmar. O padrinho queria sair para ir atrás do bicho, mas não permitimos. Era melhor esperar o dia amanhecer, o que não demorou muito. E assim que clareou o dia, saímos no rastro da fera. Dessa vez ele estava sangrando muito mais, parecia que os ferimentos eram mais sérios, e seguimos na mata, com muito cuidado e muito apreensivos. Não demorou muito para que nós o encontrássemos em um descampado próximo ao riachinho. Ao longe avistamos um homem deitado na beira do riacho, pelado, em posição fetal. Fomos nos aproximando cautelosamente. O padrinho foi na frente. Eu e Fábio, cada um por um lado. O homem estava agonizando, nas últimas. Ao olhar aquele sujeito, o padrinho parece que o reconheceu. Cutucou ele com o pé, sempre apontando a arma. Quando ele finalmente falou: Beninsky, eu sabia que era você. Por que isso, homem? Porque você não seguiu sua vida. O homem só olhava com ódio para meu padrinho. Ele tentou falar alguma coisa e não conseguiu. Sangue saía de sua boca. E a vida deixou seu corpo. Fábio e eu ficamos ali olhando para os dois sem entender nada. Meu padrinho disse que depois nos explicaria tudo, mas que por hora deveríamos enterrar aquela pessoa. E assim fizemos. Depois voltamos para casa, doidos para saber o que meu padrinho tinha para contar.
Em casa, o padrinho reuniu todo mundo e começou a nos falar. Bom, quando nós éramos jovens, teu pai e eu, Roberto, conhecemos uma jovem que depois viria a ser sua mãe. Ela era do povo cigano e estava prometida a um homem chamado Beninsky, ou Beni cigano, como era conhecido na época. Só que ela e seu pai se apaixonaram e ela rejeitou o Beni. Só que ele não aceitou de bom grado essa rejeição. Ele a amava muito. O casamento dos dois já estava marcado. Beni procurou seu pai, os dois brigaram. Beni o ameaçou de morte e foi uma confusão danada. Mas teus pais ficaram firmes. Não iriam desistir de ficarem juntos. Sarita, tua mãe, foi expulsa de seu povo e passou a morar com teu pai. Mas Beni não os deixava em paz. Alguns até disseram depois que Beni era versado nas artes mágicas e havia lançado um feitiço no casal. Dessa forma, a união deles não daria fruto. Eles não teriam descendentes e prometeu que um dia se vingaria. Mas, milagrosamente você nasceu, o que deve ter deixado ele ainda mais furioso. Eu só não sabia que ele escondia um segredo terrível como este, o de se transformar em uma fera dessas. Acredito que nem o teu pai sabia disso. Teu pai me confidenciou que achava muito estranho a morte de tua mãe e desconfiava que tinha dedo do Beni pelo meio. Ele até tentou procurar ajuda espiritual para tua mãe, mas dizem que a magia cigana é muito forte. Creio que ele matou tua mãe, teu pai, e depois veio atrás de você. Pois o que ele mesmo queria era exterminar tua família toda, sem deixar descendentes. Não foi o que ele falou? Acabou te perseguindo por todo lugar. Isso aqui é raiva, meu Deus do céu. Eu então, ouvindo aquela história, contada por meu padrinho, com lágrimas nos olhos me lembrei de um presente dado por minha mãe, um colar de ouro. Ela me falou para sempre ficar com ele, pois iria me proteger. E hoje eu vejo que realmente me protegeu. Boa noite. E então, pessoal, gostaram do conto? Deixem suas opiniões, seu like, compartilhe o vídeo com os amigos. E se tiver uma história para nos enviar, o nosso e-mail e o nosso WhatsApp estarão na descrição do vídeo. Agradecemos a todos pela companhia.